Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. Cara, tu falou muito empolgado, Daniel. Caralho, nunca tô tinha falado assim. Tô empolgado. Ele tá empolgado. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins, lá do Tênis Verde Podcast. Hoje, infelizmente, o Caio teve que acompanhar uma votação de alguma coisa. Coisa de advogado, né? É por isso que eu tô animado, moleque. Ele não tá aqui, olha que maravilha. Sobrou mais espaço pra vocês me atropelarem. O Daniel ganhou mais um espaço, exatamente, Daniel. Então estamos desfalcados, né? Desfalcados pra falar sobre Missão Impossível. Faz tempo que isso não acontecia, né? Sabe o que eu pensei agora? Que de repente no final desse episódio o Daniel ia tirar uma máscara e ia o Caio no lugar do Daniel. Sabe qual é? Missão Impossível tem muito disso, né? Tem uma galera que odeia essa porra das máscaras, tá ligado? Tem uma galera que Não, odeia. é ridículo. É ridículo. Eu acho legalzinho. Cara. Mas eu acho que brinca com o tom do filme e a gente vai falar disso. Olha lá, eu adiantando a pauta. Vamos lá. Filme de 1996, do experiente diretor Brian De Palma. Ele é conhecido por Carrie a Estranha, de 1976, Vestida para Matar, de 1980, Scarface, 1983, Os Intocáveis, de 1987, e é a primeira vez que Brian De Palma figura aqui no Enquadrando. E com todos esses filmes, a gente vai falar de Missão Impossível com ele. Olha aí. Mas Missão Impossível é um bom filme dele, tá? As valências dele estão muito fortes aqui. Eu tava meio resistente com esse filme, mas depois a frase do Caio... O Caio afetou esse programa aqui de várias formas, ainda que não esteja presente, mas ele mandou uma mensagem assim no grupo. Porra, esse filme é muito divertido. Aí eu falei, quer saber? Esse filme é divertido mesmo, foda-se, tá ligado? Ele é meio ordinário em alguns momentos, mas ele é divertido pra caramba. Ele finge que é difícil, ele finge que é complicado, a história é ordinária, é boba, mas o filme é muito divertido, cara. Deixa eu comentar, antes da gente falar do filme, ou do Brian De Palma, ou qualquer coisa, que esse filme, ele foi escolhido pelos nossos ouvintes. A gente colocou em votação 5 filmes, 5 blockbusters mais antigos, né, ali próximo da década de 2000. E a gente colocou em votação Missão Impossível, Independence Day, Identidade Bourne, Velozes e Furiosos, MIB, Homens de Preto. Houve uma briga no grupo. Foi acalorado, hein? Muitas votações, foi acalorado, foi uma disputa intensa. Eu achei que Velozes e Furiosos ia vir mais forte. Eu votei Identidade Bourne, que é meu preferido desses todos aí. Exatamente. Acho que só a gente, né, que votou em Identidade Bourne. É só a gente, sei lá, né? Mas ganhou Missão Impossível. Eu acho que vale mencionar que Independence Day não teve nem voto, não é isso? Eu não gosto muito do filme, não. Então tá bom. Por mim, a gente não faria Independence Day, não. Eu também não. Mas, falando aqui sobre Missão Impossível e Brian De Palma, já que a gente já citou o diretor, é interessante pensar que o Brian De Palma, ele foi contratado pelo próprio Tom Cruise para dirigir esse filme, né? Porque Missão Impossível é baseado, né, numa série dos anos 60 e 70 sobre um grupo de espiões, né? Uma ideia meio CIA com Guerra Fria, né? E o Tom Cruise era muito fã dessa série, né? E a Paramount, ela tinha os direitos sobre a obra e já tinha vontade de fazer um filme baseado na série. Por acaso, o Tom Cruise, na época que estava fazendo entrevista com o vampiro, ele jantou na casa do Spielberg. Lá conheceu o Brian De Palma, assistiu todos os filmes do cara logo depois e ficou fascinado e falou, tem que ser ele. Né, e trouxe o Brian De Palma pra esse projeto. Aí você vê um erro de caráter de Tom Cruise. Ele não tinha visto os filmes do Brian De Palma ainda? É isso mesmo? Tá de sacanagem? Esse vídeo rolou agora pra mim também. Óbvio, né? Porque eu fui pesquisar sobre o filme, eu cheguei nesse vídeo dele contando, né? Sobre isso. E ele conta na maior cara dura mesmo. Ele fala, tava jantando com o Spielberg, conheci o De Palma, a gente conversou e depois eu fiquei por 14 horas seguidas assistindo os filmes dele. Falou, putz, tem que ser ele, né? Tem que ser ele pra dirigir o Missão Impossível. É engraçado que o Tom Cruise, ele tinha uma produtora na época, né? É a estreia dele como um produtor, né? Então, basicamente. Marca também isso, né? Ele sempre teve uma ligação muito forte com a franquia, né? Não só por estrelar a franquia, porque a ideia não era essa, né? A ideia original não era ele protagonizar, ele ia produzir.
Mas o Brian De Palma convenceu que o rosto dele era importante. Acertou em cheio. E, assim, é impressionante o que vai juntando gente boa ao redor desse projeto, né? Por conta do Brian De Palma também, trouxeram 2 roteiristas, né? Que são, 2 grandes roteiristas de Hollywood, né? Pra trazer volume pra essa ideia, né? Porque a grande ideia do Missão Impossível é ser um filme que você vai ser surpreendido a todo momento, né? O plot tem que te surpreender. E eles estavam com muita dificuldade de escrever sobre isso, e aí trouxeram um roteirista chamado David Cope, que ele é responsável pelo roteiro de Jurassic Park. Pagamento Final, um filme que também é do Brian De Palma com Al Pacino, não sei se vocês vão lembrar desse filme. Acho que eu tô ligado. Depois ele ainda escreveu os roteiros de Homem-Aranha, do Sam Raimi, Quarto do Pânico, Janela Secreta. Tem o Steven Zaillian, que, se você lembra de Tempo de Despertar, com Robert De Niro e Robin Williams. A Lista de Schindler, Perigo Real Imediato, né? Que tem certa relação com esse filme também, é sobre o CIA atuando, um cartel, né? Então esse Steven Zaillian é um outro personagem que fez isso. E também tem o Robert Downey, né, Rodrigo? Exatamente. O Robert Downey, ele deu uma invernizada no roteiro. Ele sempre faz isso, ele dá uma invernizada. Cara, vocês têm ideia de que Robert Downey, ele é um dos maiores roteiristas da história do cinema? Ele escreveu Bonnie e Clyde e Chinatown. Chinatown é considerado o noir mais perfeito da história. Só isso. Chinatown é considerado um dos roteiros perfeitos. O pior que Chinatown é. E ele deu uma invernizada, ele vai ajudar também alguns outros filmes depois, assim. Cara, é monstruoso, né? É monstruoso. Interessante. E é um projeto que ele nasce com um orçamento pequeno. Pequeno não, né? 60 milhões é dinheiro pra caramba, né? Honesto, né? Pra 96, cara... É grana. É um blockbuster já. Mas o Tom Cruise, ele consegue fazer com que a Paramount, cara, invista mais dinheiro ainda, né? E no final das contas, eles vão até conseguir poupar algum dinheiro por causa da atuação do Tom Cruise, né? Dele fazer as cenas, né? Ele vão precisar de uma equipe de dublês, né? Então isso vai agilizar o processo, né? Não é nem a questão de contratar a pessoa, né? Mas agilizar o processo, né? O budget final foi de 80 milhões e o filme é um blockbuster de 96. Ele não é o filme que mais arrecadou em 96, mas ele tá entre os 3 primeiros. Ele arrecadou quase 500 milhões de dólares. Sim, foi muito bem. E o Tom Cruise vai abrir mão do cachê dele por parte da bilheteria, já apostando no filme. Não é bobo. Foi uma boa bet, né, Fábio? Foi uma boa bet. Foi uma boa bet. Né? Caraca, que isso. É uma boa bet. Cara, engraçado que o filme ele foi muito bem recebido pelo público, mas não foi tão bem recebido assim pela crítica. Foi meio razoável, assim, sabe? Foi meio fria a temperatura ali, mas o público adorou o filme. Adorou. O filme é divertido, né? É importante também acreditar o Bruce Geller, né? Esse cara é o criador de uma série, né, da década de 60 e 70, né, que eu comentei, chamada Missão Impossível, né? Se você assistir um episódio de Missão Impossível, assistir no YouTube, é engraçado, né? Você vai perceber algo de cara, assim, muito interessante, né? Que é a música, que é a mesma música, né, da série, né? É bem marcante isso, né, cara? É uma trilha que ela é muito identificada, assim, cara. Você pode não ter visto o filme, mas as pessoas sabem que é sobre Missão Impossível. Né? E engraçado, né? O Caio trouxe essa informação, jogou lá no WhatsApp pra mim, eu estou aproveitando ela, né? Que a música foi composta por um compositor argentino, o Lalo Schifrin, né? Acho que é assim que pronuncia, né? E aí depois ela é regravada, né? Pra essa série, pra esse filme, na verdade. E se você assistir um episódio, você vai perceber, de cara, a música. E uma coisa que me chama muita atenção é essa introdução do filme, que é muito parecido com a introdução da série. É muito Tem parecido. a brincadeira até do pavio sendo aceso, né? E tá correndo ali, porra, um contratempo, né? Fósforo aparece ali acendendo ali um pavio, né? E aí tem cortes do que vai acontecer e a série brinca muito com isso, né? E o filme também, assim, tipo, é muito engraçado que é muito parecido. É muito parecido. Cara, aliás, assim, já vou antecipar logo para não ficar falando aqui mal do filme, não. Minha única crítica um pouco mais contundente com esse filme é exatamente isso, né? Eles vão beber demais da série, e se você assistir um episódio, você vai perceber que realmente o filme bebe da série, né? Não só de estabelecer uma tecnologia que vai ser desenvolvida ao longo do filme, vai ser explorada ao longo do filme e tal, ou do capítulo, mas o problema é que o filme ele dá uma sensação de episódico, né? Então, assim, ele começa apressado no meio do caminho, sem muito desenvolvimento e apresentação dos personagens, e você termina o filme como se ele fosse um grande episódio especial da série, né? Dá um pouco dessa sensação,
que eu acho que eu já não sinto tanto nos outros filmes da franquia. É o único ponto que eu tenho realmente, né, uma certa resistência, mas é isso, eles foram tanto na série, né, não só, como você falou, na questão de introdução, na questão obviamente, da trilha sonora que é espetacular, mas na estrutura mesmo, né, na estrutura, nas influências que a série vai ter e tal. Eu acho que você tem razão, é uma estrutura de série mesmo, porque ele não desenvolve tantos personagens, né, na verdade ele desenvolve pouquíssimo o Ethan, né. Você vai ter um desenvolvimento maior do Ethan nos outros filmes, né, e nem tão aprofundado assim, né. Então, realmente, parece um grande episódio, mas eles vão pelo menos tentar fazer um esforço de romper com a série, né? Com o tom da série. Óbvio que não conseguem fazer isso de maneira completa e absoluta, mas eu li um pouco sobre a produção do Missão Impossível e a Paramount ela convidou, né, a equipe, né, da série para acompanhar, né, as filmagens, né, acompanhar os sets de gravação. Até uma diretora, por exemplo, que dirigiu muitos episódios da série, foi convidada para fazer, né, ali uma espécie de colaboração. Só que o De Palma ele vai conversar com essa diretora e falar, olha, a gente tá tentando um tom muito diferente aqui, a sua presença aqui, na verdade, vai ser uma coisa um tanto quanto desconfortável, porque a gente não tá no mesmo tom. E ela vai agradecer pelo toque e vai sair da gravação, não vai fazer nenhum tipo de questionamento. E pelo menos a ideia era essa, romper um pouco com essa série. Quem vai dar um toque pro De Palma, que é preciso essa introdução, pelo menos que o Fábio acabou de falar aí, vai ser o George Lucas, cara. O George Lucas vai chegar, olha... Que isso? É o George Lucas mesmo? Esses caras jantam junto todo dia, porra. Essa é a verdade. Todo mundo é do mesmo clubinho, cara. Ele vai mostrar o filme e falar, olha, você precisa apresentar o que os personagens fazem, qual o papel de cada um na equipe. Então aquela introduçãozinha ali dele tentando tirar a informação do cara, né, da menina desmaiada e tal, é uma introdução que foi filmada depois e que foi indicada pelo George Lucas. Não, então, mas eu acho que o De Palma, ele consegue afastar em tom o filme da série. Eu acho que é o roteiro que mantém eles meio próximos, entende? Tipo assim, aí é uma questão do roteiro, não tinha muito como fugir, e aí quando tem essa introdução ganha mais força ainda a série nesse aspecto, né? Mas eu acho que o De Palma consegue fugir do tom total, ele consegue. Não, é verdade. Mas sabe uma coisa que também me surpreendeu? Por mais que esteja lá na década de 90, e eu acho isso engraçado, né? Quando entra a trilha e entra essa introdução do filme, eu acho que aquilo parece datado pra década de 90, sabe? Não é datado pros dias de hoje. Já parece datado pra década de 90. Parece que eu tô na década de 60, de novo, sabe? Mas sabe por que você tem essa impressão? Olha que engraçado. A gente vê o filme, claramente ele é um filme investigativo, não sei o que, detetive, e ele vai beber muito no noir. É muito noir o início do filme, cara. Aquelas ruas lá, porra, em Praga, sabe? A fotografia, os becos, a sombra, é muito noir, e o De Palma vai usar muito, muito bem isso. Ele fez um dos melhores noir do cinema, porra, sabe? Claro. E aí é engraçado, porque o noir vai beber de uma época, década de 50, década de 60, né? Como você tá falando aí. E olha que interessante, década de 90 você tem vários filmes noir, cara. Isso, ou pelo menos que vão de alguma forma beber disso. 90, você fala? Década de 90. Você vai ter... Os Suspeitos, eu lembro dos Os Suspeitos, Los Angeles, Cidade Proibida, que é um noir. Verdade. Porra, assim, foda. O Seven bebe disso. Fogo Contra Fogo, cara. Hit é um filme que bebe do noir pra caramba. Caraca, dessa época. Hit é da década de 90, né? Década de 90. Verdade. É muito engraçado. A década de 90 trouxe um noir, não necessariamente, às vezes, tão amarrado, assim, tão preso ao gênero. Apesar que Los Angeles, Cidade Proibida é noir. É não bem tem discussão, pesado, né? É bem noir. E aí traz esse noir na década de 90, é muito doido, né? Tipo assim, do nada. E aí Missão Impossível vai ser um exemplar disso também. Claro, ao longo do filme ele vai ficando mais um filme de ação, óbvio, né? Mas vai beber muito também. Pô, interessante. Eu não vi as continuações de Missão Impossível, assim, sabe? Eu vi. Eu vi a grande maioria. Só me engano, eu não vi a última. Não vi o último, não. Eu fiquei com vontade de ver agora que eu terminei de ver esse filme, sabe? Até porque eu percebo que existe um cuidado com essa franquia, sabe? Tem. Quando a gente olha, por exemplo, os diretores que eles foram trazendo, tudo bem que depois, acho que os últimos 3 filmes, né, mantiveram o mesmo diretor, que até é um cara que tem como origem, ele é roteirista de origem, né, o Christopher McQuarrie, mas eu acho que existe um cuidado com a franquia, sabe?
trouxeram John Woo, tudo bem que trouxeram J.J. Abrams, né? No terceiro filme, né? Sim. Ele oscila muito, mas é um nome de peso ainda, sabe? Na época era, né? Na época era um nome de peso, né? Eu acho que Missão Impossível 1, ele é muito especial por causa da construção, obviamente, da tensão, né? É isso que a gente provavelmente vai falar, que De Palma é esse cara, né, da construção da tensão e do suspense. E nos outros filmes, cara, eu acho que Missão Impossível se torna um filme de ação, não um filme de suspense. Sim. Pelo menos o 2, com John Woo, é óbvio que isso iria acontecer, né? Mas eu sinto que a mudança de tom ela é muito grande. Eu acho que do 2 em diante, eles são muito mais homogêneos. Missão Impossível 1, ele tá muito separado. Cara, vou te falar que eu roubei uma teoria da internet de um canal gringo que eu achei espetacular. Roubei sinceridade aqui, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre os 3 primeiros filmes e o quarto. É muito foda, vou falar depois. Fiquem aí ouvindo. E ele vai falar exatamente isso, que os 3 primeiros filmes eles são muito diferentes entre si. Eles estão praticamente meio perdidos ali. São episódios de algo muito diferente. Não há uma estrutura ainda pra franquia. O próprio Ethan Hunt tá muito diferente em cada filme. E o quarto muda muito. E o quarto vai amarrar a porra toda e fazer a franquia ficar espetacular. Ainda que os 3 primeiros filmes sejam legais. Eu acho que o do J.J. Abrams eu acho mais ou menos. Eu não curto tanto assim, não. O John Woo eu gosto da palhaçada da ação dele, da frenética, estilística, sabe? E plástica. Mas a gente vai falar disso mais pra frente melhor. Maneiro. Então vamos lá, sinopse. E aí, qual é a sinopse do Fábio? Vamos ver. Vamos lá. Ethan Hunt, um agente secreto especializado em disfarces, se torna suspeito de traição e buscará expor o verdadeiro traidor. Tá bom, gostei. Legal. Sabe o que é foda? O filme é só isso. O filme parece coisa pra cacete. Irmão. Ele parece ser complexo, né, cara? Caraca, Porra, quem é Jó, que não sei o que. Mas, cara, ele é simples pra caramba, né? É muito simples. Bem, essa sinopse, ela só foi possível graças ao apoio dos nossos apoiadores Everton Luiz, Rogério Magione, Cristiane Teixeira Sendim e Júlia Ribeiro. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente. Thank de coração you. aí. Você falou do Ethan Hunt, cara. O Ethan não é um personagem original, né? Ele não é um personagem da série Missão Impossível. O único personagem da série que volta pro filme, né? É o tutor dele, né? O mentor, na verdade. Dele. O Jim Phelps. Então ele é um personagem original, né? Ele é um personagem original, mas ele vai ser completamente subvertido, cara. Então, como eu falei, a tentativa é romper com a série de fato, assim. A ideia dos caras, inclusive, que é aquela introdução, né, que tem a equipe toda, né, fracassando, o plano que falha, seria com a equipe antiga, seria com atores da série Missão Impossível. Isso seria muito legal, hein? Só que eles negaram, todos eles falaram, não vou fazer isso, não vamos participar. Então não conseguiram fazer isso, mas o personagem volta, né? O Jim volta. Gostei da ideia, cara. Eu acho legal esse contexto que a série tinha, né? Que vai trazer pro filme, sabe? O contexto da Guerra Fria. Que acaba meio que se tornando um plot, né? Em algum momento eles citam isso, né? No filme mesmo, né? O próprio Jim Phelps, né? Comenta isso, né? Eles estão, tipo, como se eles estivessem carentes da Guerra Fria, sabe? E aí eles precisam criar novas oportunidades pra eles. Por isso que ele tá fazendo o golpe, digamos assim, né? Quando ele tá acusando, acho que o próprio chefe lá da CIA, que eu esqueci o nome. Da CIA não, né? Porque é MIF, né? Sei lá, é um outro... Sim. IMF. Você tá falando do Eugene, né? Aquele Kittredge. Kittredge. E é engraçado isso pra mim, né? Porque, por exemplo, na década de 90, esse contexto da Guerra Fria, ele ainda era um contexto muito presente, digamos assim, né? Já tinham passado mais ou menos 10 anos depois da queda do Muro de Berlim, 10 anos depois do fim da União Soviética, né? E meio que parecia que isso tudo era passado, né? E aí quando a gente revê esse filme hoje, com essa ideia da Guerra Fria voltando a esquentar, hoje em dia, né? Sem trocadilhos, né? Guerra Fria voltando a esquentar. Mas é engraçado porque, sei lá, você volta num túnel do tempo e em algum momento isso pareceu ser passado e agora não é mais passado, sabe? Agora, tipo... Opa, a Guerra Fria nunca terminou, sabe?
É meio Eu bizarro. acho isso muito interessante. Isso parece um túnel do tempo, sabe? Você, porra. Então, eu não só acho que é um túnel do tempo, como eu acho que ajuda muito, e eu acho que nisso o Brian De Palma foi muito inteligente, entender que esse filme ele tem os seus absurdos, né? E aí ele constrói um universo desse filme. É um universo onde você tem as suas regras, né? E a partir daí você vai aceitar esses absurdos. E o fato de você trabalhar com uma ideia de Guerra Fria, agentes ultra secretos e tal, ele gera uma sensação de mistério, de uma coisa meio surreal. É meio fora da realidade, né? É uma coisa que a gente não consegue palpar isso, não consegue colocar isso dentro de uma concepção mais realista nossa. Então isso abre a possibilidade de você trabalhar o absurdo, de você exagerar, sabe? De você ter interpretações mais exageradas, você ter soluções mais exageradas. E eu acho que funciona muito bem. Exatamente porque fica meio fantasioso, né? Entre aspas, né? Tipo assim, algo que é um movimento que a ação vai repudiar no início dos anos 2000 com Identidade Borne. Identidade Borne vai parar e falar, não, a gente vai calcar isso dentro de uma realidade tão absurda que você vai conseguir crer em todos os movimentos de ação, todos os movimentos de combate desse cara, tá ligado? Eu acho que Missão Impossível fica no meio termo interessante entre o Identidade Borne, por exemplo, e o 007, que toma um tom mais fantasioso, eu diria, né? Com os apetrechos, vamos dizer assim, né? Você diz o 007 antigo, não o 007 de Cassino Royale, né? É claro, sim, perfeito. Os antigos. Até pra comparar ali o ano, né? Acho que na época ainda era o Pierce Brosnan, não? O 007, 96. Sim, Cassino Royale é início dos anos 2000. Então, assim, eu acho que Missão Impossível se insere num local bem peculiar nesse sentido, porque ele tenta passar a ideia de uma ação true, né? Uma ação realista mesmo, né? Até o fato do cara não usar dublês, né? Você ter ali uma coisa mais visceral, mas ao mesmo tempo os gadgets são meio fantasiosos também, né? A fita se destrói em 5 segundos, né? Depois, né? Tem essas liberdades, né? É bem curioso, cara. A cena do helicóptero no túnel, né, cara? Isso aí é beijando o absurdo, né, irmão? Esse filme é como se ele não tivesse medo de ser brega, sabe? Também acho. Ele não se leva a sério. Eu adoro isso. Ele não se leva a sério. É engraçado como eu percebo isso logo na primeira cena. Quando o Tom Cruise bota a mão no rosto da menina, é tão estranho pra mim, sabe? Essa interpretação over dele. Tipo, parece que ele já tá apaixonado por ela e você fala, essa menina é a namorada dele. Claramente. Eu também, pra mim tava fato, casal. Então... Uma tensão sexual ali entre os dois. Caraca, um negócio que, meu Deus, cara. Tu descobre que depois ela é mulher do cara, né? A mulher do chefe dele, do mentor dele. É um negócio muito esquisito, cara. E aí você fica, what? Tipo, exatamente. Então foi muito exagerado, sabe? Foi um negócio estranho, esquisito, né? E tem a cena em que ela retorna de madrugada, que eles discutem. É absurda a tensão sexual entre os dois. É absurdo. Cara, o que está acontecendo aqui, cara? Parece uma coisa tipo o seguinte. Eu vou colocar assim. É como se todos os personagens estivessem atuando. E isso fica esquisito pra gente. Né? E é esquisito naquela primeira cena, porque não faz sentido o Tom Cruise estar atuando. Talvez a menina estar atuando pro Tom Cruise querendo já envolver ele fizesse até sentido. Mas ele tá atuando não faz muito sentido. Então fica tudo meio over, sabe? Mas esse over cria um tom. E esse tom é maravilhoso, sabe? Esse tom justifica tudo. Esse é o ponto. Quando o Caio falou assim, cara, que filme divertido. Exato, eu falei, quer saber? Eu vou aceitar o tom. E aí pra mim é o De Palma, né? O De Palma, ele entende isso. Ele vai colocar esse tom que vai vir do Noir. O Noir tem muitas interpretações exageradas, ele tem um drama, ele tem um close nas grandes e exageradas expressões, né? Então, assim, ele vai pegar isso exatamente pelo que você falou. Isso acopla qualquer coisa. Se estão falando de tensão sexual que tá no filme inteira, cara, tem noção? Vocês revejam a cena aí. No momento em que o Jack, que é o cara do computador lá, ele vai ser... né, uma parada de uma garra do elevador vai cravar na cara dele, isso já é exagerado no nível gigante. Empalado na cabeça. Ele dá um gritinho, né? Pô, já é um exagero gigante. Os filmes de ação nunca mostrariam a cena dessa forma. O De Palma exagera no tom. No momento que ela vai entrar na cara dele, corta pro Tom Cruise fazendo um movimento contra a companheira dele, a gente, que parece um movimento de penetração, cara. Parece um movimento que eles estão se pegando ali no beco, cara. É bizarro, o tom tá lá. Tipo, é incrível como esse tom tá o tempo inteiro nas interpretações, no movimento, na maneira dele se mexer. E tudo é exagerado, cara. E é muito bom. O que eu tô falando sobre esse tom é que ele acaba justificando tudo. Porque, assim, seria muito estranho essas resoluções com alguém tirando uma máscara e... Cara...
A máscara funciona perfeita. nesse filme melhor que em qualquer outro filme da franquia. Essa máscara é a única que ela é 100% prática. Nos outros Não filmes... é só isso, tem Daniel. efeitos. É o tom, Daniel. Também, é o tom. mas olha só, é o tom. nos outros filmes essa solução ela é utilizada exageradamente, sucessivas vezes. Tem uns que exageram. Aqui tem uns ela que é usada foda. o quê? 2 vezes, cara? Não, mas ainda assim eu fiquei pensando o seguinte, olha só. Sabe a cena em que o Tom Cruise encontra o Jim num café, né? Tipo num café à noite? Beleza, dali ele começa a colocar inserções do passado, né? Tipo, do que Sim. aconteceu e ele começa a entender o que aconteceu e entender que o Jim é O traidor. um dos culpados. Sim. O traidor. E aí tem a dúvida, né? Que acho que é a grande graça desse filme, né? Tudo pra descobrir se a menina que ele tá apaixonada é uma traidora também. Daí, porra, tipo, não tem quebra de tempo. Daí eles estamos na cena do trem, vamos embora pra cena do trem. E na cena do trem, ele já tem a máscara do Jim. Eu fico pensando assim, quanto tempo demora pra montar uma máscara dessas? Sabe, tipo, como é que você faz isso, sabe? Você tá preocupado demais com o processo produtivo. Impressora 3D na década de 90. Porque ele teria que ter uma imagem do cara, né? Digamos assim, ele já deveria prever que esse cara é o oponente, que ele já vai ter que fazer isso pra fazer a máscara do cara. Então, tipo, é muito estranho isso. Mas quando ele aparece ali e eu falo, pô, esse cara é o Tom Cruise. E aí ele vai tirar a máscara e é o Tom Cruise. Maneiro. Sabe? É maneiro. E eu jogo tudo isso fora, foda-se, sabe? Tipo, é o tom do filme. Exato. E chega a ser engraçado. É quase, tipo, uma comédia pra quem tá levando a sério, sabe? Cara, quando o Jim mostra nesse momento que ele tá pensando, ele tá imaginando como foi toda a trama, ele tá ainda deduzindo quem tá ajudando o Jim ou não. Cara, quando o Jim simplesmente pega 2, sei lá, saquinhos de sangue e aperta assim... E aí joga nele, e aí mostra as mãos na câmera e pula da ponte e fala, caralho, meu irmão, o De Palma levou isso muito na boa, muito tipo, gente, relaxa, vamos se divertir. E é isso, eu demorei a aceitar esse tom, e aí depois eu falei, quer saber, cara, isso aqui é uma grande diversão, isso aqui é maneiro. E aí a máscara funciona, irmão, a máscara funciona, o helicóptero dentro do túnel funciona, apesar que dizem que um brasileiro provou que era possível você voar com o helicóptero dentro do túnel. Né? Anos depois, né? Beleza. Mas é isso, o tom é perfeito, cara, o tom é perfeito. O Daniel tocou num ponto que eu acho que é muito, muito interessante, que é o seguinte, esse filme, ele tá numa situação ali de transição do cinema de ação. Ele acaba contribuindo para isso, mas ele é muito diferente da nova era que vai vir com os anos 2000, com Identidade Bourne, que é a ultra realidade, com a câmera balançando, sacudindo, corte pra caramba. E aquilo, assim, você tem que acreditar que o Bourne ele consegue executar tudo que ele tá fazendo em cena. É um cara que sofre, mas ele supera as paradas. Beleza, é uma humanização e tal. Pô, 007 vai beber dessa fonte e tal, vai reformular toda a saga e assim vai. Sabe que eu acho que bebe também dessa fonte? O Batman, a série do Batman com Batman The Dark Knight. O Batman. O John Wick vai trazer uma nova camada pra essa ação, mas acaba sendo uma evolução. Mas o que é interessante é que, no fundo... Missão Impossível, o primeiro filme, ele vai trazer um pouco de Duro de Matar do John McClane. O Tom Cruise, ele é um verdade. Personagem menor, ele é um cara menor, ele não é um cara troglodita, ele é um cara cerebral. Assim, claro, ele não sofre como o John McClane, ele não é tão vulnerável contra o John McClane, né? Como Duro de Matar. Mas você percebe uma coisa interessante? Quando ele vai se jogar na cena mais foda, na set piece maior, que é do helicóptero e do trem, você vê nele uma certa preocupação. Ele pesa o risco daquilo ali, ainda que ele vá fazer da melhor forma possível e vai voltar pro trem com a explosão, não sei o quê. Mas você vê que tem um peso ali. Ele não tá fazendo aquilo com aquela tranquilidade, eu sou muito superior. Né? Ele não é um super-herói. Coisa que vai começar a acontecer no segundo filme, a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, eu gosto desse meio termo do Missão Impossível, eu gosto, sabe? Eu acho maneiro. E assim, quando você cita John McClane, só pra fazer um... Porque eu tava tendo uma epifania enquanto você tava falando sobre isso, cara. Vamos lá. Porque o que acontece, olha só, John McClane, Duro de Matar, né, o primeiro filme, ele só faz aquilo tudo por conta da menina. Tudo é por conta da menina. Ele tava querendo reconquistar ela, né? Tinha essa coisa do casamento que tava acabando, não tinha? Acho que era uma parada assim. Quando eu olho Missão Impossível, me parece que toda essa cena final é pra saber se a menina
Sabe, tipo, se ela tá enganando ele ou não, sabe? É tipo como se ele criasse um plano que incorpora tudo. Mas o ponto central é, caraca, ele tá apaixonado por essa menina. Exato. Será que ela está traindo ele, sabe? Tipo, porque ele já sabe que o Jim Phelps é o traidor. Não, e aí isso é interessante porque isso justifica uma coisa, né? O Jim Phelps, ele vai matar ela de uma forma arbitrária e idiota, sem qualquer noção. Ele vira a arma e atira, foda-se. E aí parece que é isso, é tipo assim, ele reconhece por um momento que ela tá apaixonada pelo Ethan Hunt, sabe? E aí ele, então eu vou matá-la, você vai sofrer isso pelo menos, sabe? Eu acho que justifica um pouco, porque é meio estranho, ele vira a arma do Tom Cruise, ele tira a arma do Ethan Hunt, aponta pra menina e mata. Acabou. Mas esse filme, ele flerta um pouquinho também, cara, com a ação que a gente vai encontrar em Velocidade Máxima. Ah, sim. Porque Velocidade Máxima tem um absurdo também, mas dentro ali de uma certa realidade. Ali é um meio termo, né? Parece que é meio experimental, assim. Tem os absurdos do ônibus pulando aquele viaduto, sabe? Mas de alguma forma você já tem ali um filme que já não é um filme protagonizado por um brucutu, já não é aquele filme de ação da década de 80, né? Então também, Velocidade Máxima aqui, década de 90, vem começar a pavimentar uma ação que vai se estabelecer nos anos 2000, né? Vai ficar muito forte durante muito tempo. E a ação do Missão Impossível 1 ela é tão peculiar, cara, que você não tem tiro sendo disparado pelo Ethan em momento nenhum do filme. Não é uma ação de troca de tiros, né? Como vai ficar muito comum a partir dos anos 2000. É impressionante. Depois que eu li essa informação, eu falei, caraca, realmente, né? Você faz esse exercício, cara, o Ethan não dá um tiro no filme inteiro. Você não tem uma ação baseada no confronto A contra B, né? É realmente uma construção perseguição de tensão. De carro, né? Também não tem perseguições de carro, né? É uma construção de tensão muito bem feita. E uma coisa que me chama muita atenção, você consegue entender a espacialidade daquela primeira cena do filme de maneira perfeita. Você sabe onde está a ponte, você sabe onde está o carro que vai explodir depois, você sabe onde é a saída da festa, você vê inclusive o cenário, né, no fundo quando você está na ponte. Então você consegue construir o espaço ali que o Ethan está correndo de um lado para o outro, você consegue construir isso na sua cabeça muito bem, cara. Isso ajuda muito a você entender a tensão e a espacialidade da coisa. E, cara, isso me marcou muito. Assim, falei, caraca, realmente ele conseguiu fazer uma coisa aqui, e não são tantos cenários assim, né? Não são tantos espaços assim. Você começa a prever que não vai dar tempo dele chegar, é interessante, você começa a antecipar a ação, e eu vou te falar até antes, assim, quando você tem a missão que falha, você tem uma jogada da câmera atravessando as paredes, atravessando, elevador, as paredes, os telhados e tal, o teto, que te dá uma espacialidade muito boa, além de dar, é muito sofisticado, né, todo esse movimento de câmera, né, e é muito legal, né, porque em nenhum momento soa ali como se fosse um cenário de teatro, né, não, pelo contrário, mas te dá uma espacialidade muito boa, te dá uma noção do que tá acontecendo, um time muito bom. Eu vou te falar que eu não gosto muito dentro do trem, eu acho uma cena meio sem graça dentro do trem, eu acho que ela podia ser melhor organizada, mas a cena final, né? Cena final, mas eu acho que fora do trem eu acho espetacular. Eu acho a cena fora do trem, antes de entrar no túnel e depois de entrar no túnel, eu acho espetacular. Eu adoro essa parada. Eu gosto muito, cara. O Brian De Palma, cara, é gênio real, né? Tipo assim, eu acho que não tem muita discussão, né? E você falou bem, assim, espacialidade desse filme, noção de espacialidade desse filme é muito boa. Realmente é muito foda. E ela vai além, cara. Até mesmo na cena mais emblemática, vamos dizer assim, né? A mais alegórica da sala, né? Você consegue compreender aonde o cara tá indo, a distância pro cara, você consegue compreender a distância do banheiro que tá no outro cômodo pra sala. Você consegue medir isso em passos, e isso ajuda a construir a tensão, cara. Realmente um trabalho incrível, assim, nesse sentido. Porque ele explica pra você a dinâmica da sala, né? E você vai construindo em cima. Pô, será que vai dar tempo? Quanto tempo o cara vai demorar para vomitar? Pô, ele voltou, deu mais tempo. Você vai adicionando novas informações a essa equação, né? Que você não quer que chegue ali no zero, né? Que ele não seja pego o tempo inteiro, cara. Realmente muito, muito sofisticado, cara. Eu acho que não é à toa. Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa que tenha assistido qualquer um dos filmes de Missão Impossível, por mais que o Tom Cruise queira subir cada vez em prédios mais altos, pular de lugares cada vez, de moto, sim. Cara, essa cena é a cena da franquia, cara, eu acho muito difícil. É a cena da franquia. Muito difícil alguma coisa superar isso, até porque a sala tem um quê de 2001, né? É um negócio memorável, cara. Foda.
O Rodrigo falou uma coisa que é muito interessante, que é sobre... Vou colocar como se fosse um let it go, digamos assim, do arco desses personagens, o arco interno desses personagens. Sim. Eu acho interessante que ele não tá muito preocupado com isso. Não tá. Sabe? O filme não tá preocupado com o arco interno dos personagens. Você até tem um arco externo do Ethan Hunt, começando como aprendiz e se tornando o mentor, sabe? Sim. Existe essa brincadeira aí, que é um arco, digamos, externo, mas interno no personagem, parece que o Ethan Hunt começa e termina o filme igual. Mesma porra. Né? Concordo com você. Ele é um mesmo, os outros morreram, sabe? Tipo, tanto faz, então, tipo, e não fez diferença na vida dele, sabe? E ele tá ali, sabe? Beleza, consegui o que eu queria, eu sou um agente secreto, e era isso que eu era no início do filme, e é isso que eu continuo sendo. Inclusive, eu acho que ele tinha que ter mais culpa, né? No final das contas, porque, teoricamente, ele não é que ele demonstra. A menina que ele fez tudo, entendeu? Ele fez tudo pra descobrir se a menina era ou não a traidora, porque ele tava apaixonadinho por ela. Mas ela toma um tiro na frente dele e foda-se. Eu nem digo... O corpo tá lá e ele vai pro combate. Eu sabe? concordo com você, mas eu digo culpa no sentido da menina morrer porque ele continua a missão, né? O cara fala abortar a missão. Claro, não, E ele continua, e é por isso que a menina morre, né? A de olhos verdes, que esse nome dessa atriz, cara, que os olhos dela são muito marcantes. Ela morre por causa dele. Então eu falei, porra, esse cara deve ter sentido culpa. Porra nenhuma, né? Você tá falando da Sarah, né? Da Sarah, que Isso, é aquela... Quem faz é aquela Kristen Scott Thomas. Sim, pode crer. No início do filme, né? E no início. Não, essa aí que toma facada. Essa toma facada no portão. Que toma Exatamente, facada, isso isso. mesmo. Então, mas ela toma facada porque ele continuou a missão, porque a ideia era abortar Não, a ela missão. toma facada porque ela grudou no portão. Ela toma facada porque ela grudou tem um o corpo imã. dela no portão. Não faz sentido, porra. Pode crer, Caralho. Verdade. Mas eu acho engraçado que essa ideia do filme levar os personagens não a sério, e aí dane-se se eles têm um arco, sabe? O Tom Cruise, ele não precisa de um arco. E aí, vai ter um arco externo, mas o personagem começa e termina igual. Ele mudou de cargo, Sim. sabe? Tipo, é isso, ele foi promovido, só isso. E aí, eu acho legal que esse assalto, né, que tem no meio do filme, que é uma cena de assalto, digamos assim, ela acaba funcionando como um curta dentro desse filme, sabe? Sim, é mesmo. Porque como você não tá muito preocupado onde aqueles personagens vieram e pra onde eles vão, você não tá muito preocupado com isso, essa cena se torna um grande curta. Grande curta é foda. Curta. Mas, tipo, A gente entendeu. Grande e de majestoso, né? Mas se torna um curta dentro do filme. E eu acho muito legal como é um curta e não dá tempo pra fazer um roteiro de assalto. Sabe, o roteiro de assalto, ele precisa da preparação, de contactar cada personagem importante para aquele assalto, né? De convencer eles a participarem. E aí tem que ter toda essa preparação. Não, a preparação acontece basicamente num voice-over, enquanto você tá vendo já o assalto acontecendo, sabe? O máximo aparece eles no vagão, eles trocam uma ideia no vagão, todo mundo concorda, beleza, tamo indo pra lá. Já tamo indo pra lá, tá ligado? Não, e quando aparece o profissional, né, qual é o nome dele? Reno? Como é que... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Jean Reno. Quando aparece o Jean Reno... Krieger, né? Krieger. Putz, cara, é o profissional. Ele não precisa nem... Já veio com a bagagem, né? Esse cara é bom. Esse cara é bom no que Esse faz, cara vai sabe? executar o que tiver que executar, cara. Acharam a pessoa certa. A cena dele em que o Ethan Hunt prova pra ele que, na verdade, ele não entregou o disquete, na verdade, foi tudo um truque, que ele entregou o disquete vazio, é muito boa. Mas assim... Mas vamos te falar, realmente, assim, essa cena da invasão do cofre... É memorável. Ela é memorável. Você pode racionalizar o que você quiser. Você tem um rato numa tubulação limpa pra caralho. A tubulação mais limpa da face da Terra tem um rato, mas tudo bem. Tipo assim, tem várias questões. Por que não tem câmera? Porque não vai gravar o código do caralho, beleza. Mas, maluco, aquela cena, ela é espetacular. Ela é uma das melhores cenas de ação do cinema, de tensão e de suspense do cinema, cara. É uma coisa... E olha que detalhe foda. Por que ela é tão grandiosa? Ela vai ser a antítese de todas as cenas que virão pra frente na franquia. Tanto a cena do final desse filme, como as cenas, as set pieces de todos os filmes que virão pela frente. Ou seja, ela é menor, ela é enclausurada, ela é silenciosa. Não tem ruído.
Ela é fechada, toda branca, é muito foda, cara. Eu acho muito maneiro, muito elegante como o Brian De Palma, ele prepara o que vai acontecer. Ele mostra lá aquele cara que é tipo um funcionário, um executivo qualquer lá. Quando ele entra no cofre e digita as paradas, ele deixa o copo dele do lado da mesa, assim, e o copo dele esquece sua. o copo dentro da sala, ele esquece, né? o copo, e o copo sua. Sai uma gota, assim, já meio que antecipando o suor do Ethan Hunt depois, né? Que vai ser um ponto maneiro. Cara, fantástico. Puta que pariu. Não, e é uma sacada fantástica mesmo, porque você precisava explicar pro público o que não pode acontecer. Sim. E aí ele vai explicando de uma forma muito elegante, Muito. sabe? É como se eles estivessem preparando, mas ao mesmo tempo podendo vigiar o que acontece naquela sala. Enquanto o Ethan Hunt está contando o que eles precisam tomar cuidado, você já tá vendo o que acontece, por que não pode ter isso. Caraca, é muito elegante. É sensacional. E funciona muito bem. E quando você chega na cena, você vai entendendo tudo. Todos os detalhes, assim. O detalhe de, como o Daniel falou, espacial, sabe? Qual é a distância pro banheiro? Esse cara, quanto tempo ele demora pra entrar na sala? Porque você vê ele entrando uma vez, sabe? Você vê que ele demora, você vê que tem um passo do olho. E você vai entendendo toda essa dinâmica. Sim. Você tem o lance do som, né? Que não pode ser ultrapassado. Tem muitos detalhes na cena que vão criando uma tensão pra você. E, no fim, ele parece não estar tão preocupado com a tensão, porque ele não é tão verossímil pra gente, sabe? Não então, é. tipo, quando uma parada não é tão verossímil, eu fico assim, caraca, talvez eu não me conecte tanto, mas eu acho tão intrincado, sabe? Tipo, ele te colocar nessa cena que você fica preocupado. Você fala, porra, isso vai dar merda ou não vai dar merda, sabe? É foda. Não, e tem um momento que eu acho que aí vem uma genialidade, né? É tão óbvio, mas quando o canivete cai, você fica, tipo, você dá uma travada. Tu fala, ih, caralho, deu ruim. É muito foda. E aí, obviamente, você tem um uso de câmera lenta corretíssimo ali, porque quanto mais demora a cair a canivete, mais você... Maior atenção e mais você corta a sua respiração. Você tem tempo de racionalizar, né? Você tem tempo de racionalizar. É foda, ele suspende o tempo e você fica assim, cara, é fantástico. Cara, essa cena, ela é pra ser estudada mesmo, muito bem trabalhada. Tom Cruise manda muito bem nessa cena, de fato, né? Porra, como é foda, né? Lembra um pouco realmente o cenário de 2001, cara. Que coisa foda. Sim. É muito foda. Não, e pista recompensa pra você ver o canivete e depois o Ethan Hunt lembrar do canivete na cena onde a menina é morta, que o Daniel citou. Então, tipo, eu acho isso muito intrincado, sabe? Que não te dá tempo de você questionar a falta da verossimilhança pra gente, sabe? Da vida real, sabe? Eu vi uma entrevista do Tom Cruise falando sobre essa cena em específico. E ele falando que, cara, ele batia com a cabeça o tempo inteiro no chão. Ele não conseguia fazer Dá o pra pêndulo, imaginar. né? Ficar no equilíbrio perfeito. Até que ele conseguiu botar umas moedas, né? Um contrapeso no pé. Que aí ele conseguiu equilibrar. É mesmo. Mas que foi uma... Assim, inclusive tem uma tomada inteira que é ele tentando se equilibrar, né? Tentando, né, não bater no chão logo quando a corda ela se estica, né? Ele quase bate no chão. Ele fica ali alguns segundos tentando se equilibrar. Aquilo ali é o Tom Cruise de fato tentando se equilibrar, mas o De Palma deixou a câmera ligada mesmo e ó, vamos lá, vamos ver o que acontece. Então o suor na cara ali dele é real, que ele fala, cara, porra, era uma força gigantesca pra não bater a cabeça no chão, mas só vou conseguir com contrapeso no pé. Foda. É aquela parada, né? Deixa a câmera ligada aí que eu vou tirar uma parada boa daí. Eu que faço pilates, entendo que é... Tu entende? É difícil, né? O Fábio tá quase lá. O Fábio tá quase lá, né? Tá quase lá. É espetacular, né, cara? É espetacular. Porra. Essa cena, de fato, é memorável e marca muito o filme, assim. Eu entendo. É legal a perseguição, é legal... A perseguição no trem, digamos assim, sabe? Tipo, a ideia do vento, sabe? Porra, a ideia do vento é uma parada muito legal, cara. A ideia do vento é um bagulho muito maneiro. Muito maneiro. E a grande graça desse filme, eu acho que tem muito a ver com essa introdução até que eu citei, que tem o pavio, né? O pavio correndo, aceso, ele te dá uma ideia de tipo, olha só, você tem que resolver alguma coisa num determinado intervalo de tempo. Uma urgência aí, né? Existe sempre um senso de urgência nas cenas do filme, né? Eles tentam passar isso desde o início do filme.
tem um senso de urgência. Tudo que eles fazem tem um senso de urgência por tempo, né? A cena, por exemplo, do assalto na CIA, né? Tem o senso de urgência do rapaz que vai chegar do banheiro, né? Até um detalhe aí que eu acho interessante, né? Pô, a menina podia ter colocado um calmante pesado que o cara ia desmaiar e não um remédio pra ele ter uma dor de barriga, né? Mas, beleza. E aí, na cena final, eu acho que esse senso de urgência, ele até funciona, mas você tem que estar muito ligado em qual é a urgência. E às vezes a urgência nem é tão verossímil pra você, porque tipo, vai liberar o nome dos agentes secretos e, pô, daí, sabe? Tipo, tem que fazer, porra, antes de chegar no túnel, sabe? Então, tipo, você fica meio assim, caraca, esse senso de urgência não funciona tanto na cena final. Ele tenta alimentar esse senso de urgência criando um segundo, que é obviamente a captura do Jim. Que aí a gente se envolve um pouco mais, né? Se o Jim conseguir fugir pelo helicóptero, né? Tipo assim, ser resgatado, pra gente é um ponto muito negativo. Então não vai ser inocentado. Exatamente. E também porque o Jim é o nosso vilão. Mas eu concordo com você que a transferência, o download lá, a transferência dos arquivos, eu ignoro por completo. Foda-se. Mas é o que eles tentam passar de senso de urgência, sabe? Sim. Tem que acontecer. Mas só que, pô, você, sei lá, eu não tô muito ligado nisso. Pô, o que vai acontecer se descobrirem os agentes secretos? Troca os agentes secretos, sabe? Tipo, pô, não tô nem muito pra isso, não. Tudo bem que o Ethan Hunt tá, sabe? Ele tem que estar. Só que, porra, sei lá. E aí, por exemplo, o caso mesmo do Jim, se o Jim fugisse, tudo bem, o Ethan Hunt já resolveu, ele já tem a câmera filmada, mostrando que o Jim Phelps é o vilão, sabe? E que ele não é o vilão, então ele, tipo, já tava resolvido com a CIA. Mas aí um monte de gente já tá ferrado, né? Um monte de gente da CIA. Ele é um mocinho, não pode deixar isso acontecer, cara. Tanto que ele... Não, a Maxie podia ter sido presa, mas o Jim Phelps podia ter fugido. Então, tipo, isso também não cria aquele senso de urgência, sabe? Não, eu te cria entendo. Perseguição legal, né? Ele não quer deixar o cara fugir, mas... Exato. Mas eu acho que essa cena final peca nisso, sabe? Tentar criar esse senso de urgência e não conseguir. Você tocou num bom ponto, assim, com relação a esse senso de urgência, porque fazendo uma comparação até muito grande com o 2, a gente tem, nesse filme aqui, sensos de urgência, vamos dizer assim, setorizados, né? Então, na primeira cena você tem uma urgência, na segunda cena você tem outra urgência. Você não tem a urgência do arco do personagem, entende? Ele não tem que resolver algo até X momento, porque senão o mundo acaba, ou... Porque, né, quando ele encontrar o Jim, ele vai conseguir, sabe? Então eu acho que é meio setorizado. Teoricamente é só o álibi dele, né? Tipo assim, o álibi dele e tal, beleza. Que ele pode conseguir em algum outro momento, entende? Que ele pode criar uma outra situação. O que eu tô querendo dizer é que, assim, não há o senso de urgência do arco dramático do personagem, sabe? Claro. Até porque, olha só, Daniel, se a identidade dos espiões fosse de fato importante pra ele não tinha assaltado, roubado a identidade dos espiões pra fazer isso tudo. Verdade. Sabe, tipo, se ele fosse tão altruísta assim. Não, altruísmo nada, né? Ele quer provar a inocência, é só isso. Exatamente, é isso. Então, se ele tiver que queimar tantos agentes secretos pra provar a inocência dele, ele tá disposto a isso, porque ele arriscou. Que eu me lembro, o Rodrigo me corrija se eu estiver errado, como os outros também. Na maior parte dos outros filmes, existe esse senso de urgência da resolução da situação, como um todo, né? Ele tem que resolver uma situação até X tempo. Porque senão deu ruim. Sim. Então você não tem mais esse senso de urgência micro, sabe? O tempo inteiro. Que eu acho muito interessante. Eu acho que funciona muito aqui, sabe? Você tem toda hora uma urgência pra resolver. Nos outros filmes ela é uma urgência, né, de arco. Ela é uma urgência grande. Sim. Maior. Aí eu entendo o que o Fábio quer colocar, porque também se você comparar, pensa só. Primeira missão que falha. Porra, senso de urgência mais foda de todos. A equipe está morrendo 1 a 1. Uhum. Não é só ele, é a equipe. Então, não só ele Sim. pode morrer, como a equipe tá... Caralho, esse senso de urgência, mesmo a gente não tendo tão envolvido com o time, é muito boa. É muito boa. Aí você pega a missão da invasão do cofre. Um senso de urgência ótimo, né? Ele vai ser preso, né? Tipo, ele vai ser capturado. Então, assim, já é um senso de urgência que tá ali na pele do nosso protagonista. A última, de fato, ele tá se colocando um risco gigante pra capturar o Jim, né? Então, assim... É uma situação que gera um certo estranhamento, sim, mas a cena acaba sendo divertida por si só, né? Mas aí que tá. Pra mim, o problema tá no seguinte. Chegamos nessa conclusão agora juntos. Vamos lá. O problema é do mau desenvolvimento da relação dele com a Claire. E a nossa pouca importância com a Claire. Porque o Jim matou a Claire. Então a gente teria que estar puto, meu irmão. Puto, falando assim, meu irmão, ô Ethan,
Mata o Jim! Cara, essa personagem não fede nem cheira, na Nem real, fede, né, nem cara? cheira. Exatamente. E eu vou te ser sincero, eu tenho muita dificuldade de comprar qualquer envolvimento do Ethan com ela. Eu não consigo também. comprar essa ideia de romance em momento nenhum, E eu cara. acho que é por ela. Eu não compro por ela. É, eu não compro pelos dois, sei lá. É estranho, porque assim, parece que é uma questão de ego. Em algum momento parece que é uma questão de ego. Você tá tentando me enganar, Mas eu vou te enganar antes. você tá me enganando ou não, sabe? Tipo, parece que é uma questão de ego. Porque quando ela morre, ele, sabe, tipo, ele nem se Exato. importa. Então, tipo, ele já tinha provado que, ela é traidora também. Então, beleza, então pode morrer, sabe? Tipo, e não faz diferença. E quando você perde esse referencial, não tem por que perseguir tanto o Jim assim. Não tem É ódio. o fato de, tipo... Não tem raiva. É Não é engraçado pessoal porque, mais, tipo, né, cara? É... Não é pessoal, exato. Não é tão pessoal. É estranho porque é um nível do tipo, ele já ganhou. Ele já ganhou. Ele já provou a inocência dele ali. E aí ele continua a perseguição maluca. E tipo, perseguição que era resolvida com, sei lá, Um e-mail. vou colocar assim, claro, de formas meio idiotas, mas era resolvida com tiro, sabe? Tipo, e nem se ele quisesse matar o Jim... Não, se ele quisesse matar o Jim, né? É estranho, então fica uma perseguição, mas que é legal. Porque a construção física dessa perseguição é legal. É bem feito. Sabe? Exatamente. A bem feito. construção física é bem feita. Eu acho o Jean Reno sensacional. Ele tá pilotando aquele helicóptero ali e, tipo, parece que ele tá no estúdio, sabe? É engraçado. Parece que ele tá no estúdio, é foda. Isso não funciona tão bem, infelizmente. Não né? funciona também. Não envelheceu bem. Sabe que não envelheceu bem at all e que um adolescente jamais vai entender se ver esse filme? Caralho, é o uso da internet, porque nem eu consigo conceber a internet de 1996, cara. Eles discam qualquer coisa. Qualquer coisa, Caralho, mano. o cara entra em um monte de chat da UOL pra falar com trocentos Jós do grupo de discussão da Bíblia. Cara, que loucura do cara. Ele escreve esse assim, irmão. ó, tipo assim, é acesso à internet. Ele escreve, entrar na internet. Pode crer, cara. Cara, pra mim teve umas perguntas que eu fiquei assim, primeiro que a brincadeira do job não funciona pra gente, né, no Brasil, né? Então, porque fica Jó. Então, pra gente não funciona toda essa ideia dele ficar inicialmente confuso da ideia de que é um trabalho, né? Tipo assim, não é um trabalho, né? Agora, o maluco pra mim é o seguinte, por que o Jim pegou a porra da Bíblia do quarto de hotel se ele não usava nenhum tipo de trecho e de dizer da Bíblia pra se comunicar com a Max? Pois é, ele Por falou, quê? a mulher fala pra ele, né, que ele não costuma citar nada. Então pra que Ele cita ele tem? nada. Na verdade, ele quis inventar um codinome pra ele. Aí ele falou assim, eu preciso de um codinome. Eu vou pegar a Bíblia, vou levar lá pro outro lugar, e aí eu decido com mais calma. Vai ser Jó. Pô, vai tomar no cu, caralho. Tipo, essa porra foi foda, cara. Eu falei assim, pra que ele pegou a Bíblia? Eu acho até a sacada de como é descoberto, eu achei maneiro ele pegar a Bíblia e caramba, é do hotel e tal, tem um carimbinho, maneiro. Mas, porra, tu pensa, por que o Jim levou a porra da Bíblia? Ele é muito católico, ele guarda, ele coleciona as Bíblias dos hotéis, não é sabonete. Ele não coleciona sabonete, não. Ele coleciona nem shampoo, ele coleciona Bíblias que ele encontra. Não, e ele levou a Bíblia pro local que era, tipo, o QG. quartel-general da operação, sabe? Exato. Tipo, é muito estranho isso. Ele levou a Bíblia. Ah, gente, são as liberdades, senão o filme não acontece, né? Mas Não, realmente beleza, é isso complicado, cara. É muito divertido, é engraçado, divertido. cara. É divertido. Então, mas eu acho que tem isso. Esse filme, na hora que você assiste, ele é tão intrincado, sabe? Você não tá esperando essas coisas e elas vêm surgindo e você, caraca! E você não tá muito se importando com isso. Tu pensa assim, cara, não tô entendendo nada, alguém me ajuda, sabe? Tu fica, vou ficar mais atento pra tentar entender. Até porque faz parte do tom do filme. Então você não tá muito preocupado com isso. Você tá, pô, que legal, olha lá, sabe? Mas aí, se você começa a se fazer perguntas, as perguntas começam a ficar assim, pesadas. Você fala, pô, mas por que você fez isso? Eles criaram uma set piece tão grande no final pra amarrar tudo de uma vez só, como se realmente tivesse ali várias linhas narrativas que tivesse uma grande conclusão, uma grande reviravolta. O que não é. Quando você vê as traições e quem de fato é, você meio que tá. Porque também a menina não tem força no filme, né? A Claire não tem tanta força no filme pra você falar, caramba. E no fundo ela tá meio apaixonada mesmo pro Ethan Hunt, né? Tem uma hora que ela fica meio, caramba, não sei o que e tal. Então assim, realmente, eu acho que o final, ele
escorrega um pouco pela essa falta de roteiro, sabe? Falta um pouco de estrutura, sabe? Aí uma homenagem ao nosso Daniel. Mas, cara, é isso, é tão divertido, né, cara, que eu acho que vai. Eu acho que vai. E é honesto, eu acho que você falou tudo assim, é honesto, ele tá ali se divertindo, é isso, cara, ele não vai entregar mais do que ele tem e acabou que ele entregou uma das melhores cenas de ação, de suspense e tensão do cinema. Então, assim, não dá nem pra discutir. E assim, eu lembro quando a gente comentou que ia falar sobre Missão Impossível, eu lembro até do Javan lá no nosso grupo de apoio, comentando, vai perder um maior tempão falando sobre o Tom Cruise. Eu vou agora, eu vou daqui a pouco. E ele não usa dublê, ele faz as próprias cenas de ação, sabe? Mas eu acho tanto essa discussão, como a discussão sobre... que a galera usa muito, CG ou não CG, sabe? Tipo, eu acho que esse filme acaba usando o tom muito bem, porque quando você tem esse tom, que você não se leva tanto a sério, eu acho que você pode, sabe, não se preocupar tanto com a verossimilhança das cenas pra poder elas terem imersão, sabe? Então, a gente tá assistindo um filme que tem, esse tom e aí tem um helicóptero que entra dentro do túnel, sabe? Tipo, você compra o helicóptero dentro do túnel. Sabe? Exato, porque faz sentido. É tipo Velozes e Furiosos. Uma vez eu tava, sei lá, minha esposa tava assistindo, nem sei qual é o número, mas tinha uma cena de perseguição no gelo e eles estão pilotando, sei lá, na Antártida, né? É que Velozes e Furiosos passa um pouquinho, né, Fábio? Passa um pouquinho, mas não, mas bem. é só assim, tipo, como ele não se leva a sério, você pode fazer e não vai fazer diferença, sabe? Você vai, legal, sabe? Então aqui também, o helicóptero dentro do túnel, sabe? E aí o Jean Reno parecendo que tá num estúdio. E não me importo muito, sabe? Parece que o Jean Reno não tá vendo o Jim Phelps, porque ele tá sempre com uma cara meio tipo, ok, sabe? Comprei o que está acontecendo. Não, eu também acho. Tanto é que se você pega e faz as mesmas perguntas que nós estamos fazendo por um filme como Identidade Bourne, aí você rompe o envolvimento. Porque é muito importante você estar envolvido com aquela realidade construída do filme, e é muito importante as perguntas serem respondidas, e no geral é uma trilogia muito boa, né? Mais do que trilogia, mas a trilogia que importa, né? É muito boa, realmente, aí é diferente. As propostas são diferentes aqui. Eu acho que o Brian De Palma ele foi inteligente em esquivar, e entender que, calma, eu tenho algo aqui que é maneiro, é interessante também, não é um absurdo, não é um filme pastelão de ação, mas eu também não posso levar isso tão a sério, senão fica muito evidente, né? Essas questões também começam a ficar muito evidentes, assim. E eu acho que você tem muita razão, assim, na visão que talvez o Brian De Palma tenha tido, porque, obviamente, o filme faz muito sucesso e o Tom Cruise, como produtor, vai voltar no De Palma pra falar, vamos fazer uma continuação. E o De Palma fala, não vamos. Não. Pra quê? Um é o suficiente, né? Eu já fiz o que eu queria fazer. Não preciso fazer outro, né? Exato. Aí vem John Woo. Mas eu acho interessante essa mudança, sabe? De você levar a série para outro rumo, já que você não pode emular. Eu também Vamos gosto. para um outro lado, né? Acho que foi, de certa forma, mais honesto, né? Tentar trazer uma outra proposta. Mas também é uma linha que foi muito traçada pelo 007. 007 trazia vários diretores também, né? Tentava fazer filmes com uma linguagem um pouquinho diferente, né? A própria reformulação com Daniel Craig vai trazer vários diretores, uma linguagem, cada filme mudando um pouco da linguagem, ainda que é uma estrutura mais bem estabelecida para toda a franquia, né? Mas eu acho que no Missão Impossível vai se transformando num problema. Eu até comentei isso no início do programa, que eu vi um vídeo gringo, né, muito bom, que o cara vai falar sobre a franquia e ele fala exatamente sobre isso, como os 3 primeiros filmes eles são muito diferentes entre si e eles geram Ethan Hunt tão diferentes entre si e que isso vai virar um problema, porque a franquia vai caminhar pra onde, né? Parece que ela tá solta, ela tá frouxa, ela não tem uma estrutura, ela não tem o principal de tudo, né, que é a alma da parada, que é o seu protagonista bem estabelecido. E que na opinião dele, isso vai acontecer no 4º filme. Olha que interessante. Primeiro filme, você vai ter um filme que a gente tá falando aqui, mais cerebral, né? Um filme investigativo de fato. Cara, o Ethan Hunt aparece realmente pensando. O Brian De Palma entra no pensamento do Ethan Hunt, cara. É bizarro isso, né? Você tem ele tentando identificar quem tá traindo, ele tá colhendo pistas, ele tá identificando os passos do adversário e tal. É muito cerebral. As cenas de ação não tomam todo o filme, né? E aí, quando você chega no final do filme, você tem um elemento da série que vai acabar sendo mantido, que é o elemento de você vai ter uma cena de ação
grandiosa, né, absurda, em que você tem o Ethan Hunt se lançando num risco gigantesco para conseguir completar sua missão. No primeiro filme, você ainda percebe que ele parece que ele mede o risco, né? Ele tá relativamente preocupado, mas ele não vai, obviamente, rejeitar o risco, né? Em prol do podendo fracassar com a missão. Então você tem um cara mais cerebral, é bem interessante, tem essa tensão sexual trabalhada. Quando você pega o segundo filme, que é do John Woo, você tem um filme só de ação, completamente de ação, mas é uma ação muito diferente. É uma ação muito mais estilizada, é uma ação muito mais, quase poética, tem um pombo passando pela porta com fogo, né? É uma coisa mais, é uma coisa mais plástica, né? É bizarro. Tem a dança de moto, cara. Os caras dança de moto, balé com as motos. Você tem o Ethan Hunt pulando, cara, ele tá num penhasco, ele salta de um lado pro outro só de sacanagem. Só pra tirar onda. É um Ethan Hunt muito diferente, cara. Ele vai, por exemplo, no meio da ação mais importante do filme, ele vai executar essa ação com balé, fazendo 30 piruetas. É como se a gente tivesse... Cara, ele tá tão acima do risco que foda-se. Eu resolvo assim. É bem ele diferente, parece meio, Fábio. É bem diferente. Ele parece meio doidão. Caraca. Ele parece meio assim... Parece outro personagem. Essa que é a parada. Parece outro personagem. Ele adora adrenalina. Ele tem um óculos diferente, irmão. O óculos de motoqueiro lá diferente e tal. É isso. Jaqueta de couro e tal. Quando você tem o terceiro filme do J.J. Abrams, é bem diferente. É um tom mais humano da série. Você tem o Ethan Hunt com uma companheira, ele tá envolvido com ela, é um lado muito humano, o mais humano da série. Ele tá vivendo uma vida ordinária e parece que ele se adequa àquela vida ordinária. Parece até que ele gosta de uma rotina, né, em que ele tem uma vida muito mais humana. E aí você compara ele com o Ethan Hunt do segundo e fala, cara, não existe, não é o mesmo cara. Porque será que ele colocaria tudo em jogo pra saltar de um ponto ao outro na porra de um penhasco de sacanagem, irmão? É isso, tipo assim. Então a coisa tá meio descompassada, né? Aí que faz o quarto filme, que é o Protocolo Fantasma, que é um ótimo filme. Ele consegue amarrar tudo que tá nesses 3 filmes, sedimentar, sabe, uma ideia pro Ethan Hunt pra série, e aí pavimenta a franquia. Porque o que ele faz? É o filme que tem aquela escalada do maior prédio do mundo, em Dubai, que é foda pra caramba. Ah, sim. Eu lembro dessa jogada de marketing, né? Pra vender o filme. Foda pra caramba. Qual é a ideia? Você vai ver, por exemplo, o Ethan Hunt debatendo opções pra solucionar o problema. Ele tá cerebral, ele tá tentando conseguir algo que não seja tão arriscado, que não coloque ele no risco como os outros também. Então tem um quê do Ethan Hunt do primeiro filme, né? Ele avalia o peso daquilo, mas quando ele percebe que a última alternativa é de fato ele escalar aquele prédio, ele vai escalar. E foda-se, né? E é maneiro que ao longo de toda a franquia, ele vai ser meio considerado meio louco, né? Tipo assim, porra, ele é maluco. Ele é o cara maluco que vai, aí comunica com o segundo filme. Ele é meio maluco, ele tem um quê da adrenalina, não por responsabilidade, mas ele tem uma certa atração por aquilo, né? E aí quando chega a solução, ela é loucona, ele vai topar. E nesse filme, as escolhas que ele toma são escolhas que levam para um fracasso momentâneo. Ele erra, há um peso desse erro que ele vai cometer, que vai trazer uma humanidade muito grande para esse Ethan Hunt, que vai se comunicar com o terceiro filme, que é onde ele tá mais humano. O quarto filme acaba pegando muita coisa do terceiro filme. Então ali você começa a pavimentar o Ethan Hunt. E olha que legal, onde o Ethan Hunt vai começar a se aproximar do Tom Cruise, cara. Tipo assim, ele vai virando esse Tom Cruise, porque olha o que eu falei, ele é um cara é um cara sério, comprometido, ele é um cara que se envolve, apaixonado, é um cara que sofre com as consequências, ele se importa, mas todo mundo fala que ele é maluco. Porra, ele não usa dublê, ele é maluco, quando vem uma porra de uma cena maluca, ele faz. Então começa a se confundir um Ethan Hunt com o Tom Cruise, o que é muito saudável pra carteira do Tom Cruise, mas é saudável também pra própria franquia, né? E vai sedimentar a última coisa, que é uma franquia de ação em que nós vamos entregar uma cena absurda, sabe? Que vai extrapolar todos os limites, mas dentro de uma realidade e dentro de uma tecnologia estabelecida no próprio filme, né? Além das máscaras e tal. Então, cara, é uma franquia maravilhosa. Que os filmes vão melhorando, cara. Vão ficando muito legais, assim. É muito foda. E esse vídeo foi muito bom. Eu não vou saber indicar, porque eu vi vídeo pra caralho. Mas é um vídeo que foi uma sacada do cara muito boa. Pô, e é legal essa ideia dele se aproximando do Tom Cruise, né? E mesclando, né? Isso eu acho que fui eu que falei. Isso eu acho que é meu. Não tenho certeza mais, mas eu acho que foi. Pô, eu acho essa ideia legal. Porque meio que o Tom Cruise, ele
acaba vendendo isso pros personagens dele, né? Eu lembro quando a gente falou a gente fez um episódio sobre Maverick, né? Se você parar pra pensar, o Maverick é muito a cara do Tom Cruise, né? É o episódio 43 do Enquadrando sobre Maverick. Episódio legal, o bom hein? e o velho cinema. Então é isso, acho que a gente comenta sobre isso, sabe? Quanto o Tom Cruise e esse personagem se misturam, né? Mas eu acho que é uma teoria interessante, Rodrigo. É uma teoria interessante. Eu quero ver os outros filmes, assim. Eu não sei se verei. Eu acho que vale a pena. Cara, eu acho que é vale divertido, sabe? Acho que essa é a palavra, assim. É muito divertido. E às vezes você quer ligar a televisão, eu quero ver algo espetacular na tela, sabe? Eu quero ver uma parada impressionante. Cara, bota uma Missão Impossível que você vai ter realmente algo impressionante aparecendo na tela. É filme de cinema, cinemão, é foda demais, é bom demais, cara. Eu curti ver o primeiro, sabe? Eu confesso que não é o estilo de filme que eu procuro, né? A gente sabe, quando a gente gravou o episódio sobre John Wick... Fábio tava chatão em John Wick, mano. E episódio muito legal. Eu sei. Aliás, episódio que complementa esse aqui. É o episódio número 12 do Enquadrando John Wick, Ação e Carisma. É interessante, eu penso em assistir os outros filmes da franquia, mas, sei lá, tem tanta coisa pra ver e... É complicado. Enfim. Essa votação do nosso... A gente respeita todas as votações, né? No nosso grupo ali dos apoiadores. Mas era pra ter ganhado Identidade Bourne. Era pra ter ganhado, exatamente. Eu não perdi. Identidade Bourne, ela estabeleceu um subgênero de ação muito importante. Ou então que ganhasse Velozes e Furiosos. Foda-se. Ia ser divertido, ia ser zoado. Mas eu gostei de falar de Missão Impossível. Missão Impossível é um filme muito legal. Curti. Então, enfim, gostaria de agradecer a todos que ouviram esse episódio até aqui. Continuem ouvindo Enquadrando, ouçam os outros episódios, sigam a gente nas mídias sociais. Então você pode seguir o Enquadrando lá no Twitter em @enquadrando_, no Instagram em @enquadrando_oficial, no YouTube. Nossos episódios agora estão lá no YouTube, em youtube.com/enquadrando. Galera, dá uma engajada aí, ajuda a gente, por favor, comenta, entra nas outras redes aí pra ajudar a gente a crescer, hein? Tá precisando. Isso. E considere apoiar o Enquadrando em apoia.se/enquadrando. Olha só, se você quer decidir alguns dos nossos filmes que nós vamos gravar, você tem que apoiar. Você apoia, vai entrar no nosso Discord, você vai participar das enquetes e vai definir, né, que filmes nós vamos gravar. A gente faz enquete, não é sempre, mas vira e mexe a gente faz uma enquete lá com a galera. Verdade. Posso só fazer um detalhezinho que eu achei interessante nesse filme, uma tomada do Brian De Palma? Pode falar. Que agora que eu lembrei. Então vou colocar aqui, mesmo no final da finalização. Acho muito foda a parte que ele tá no computador, põe a Bíblia de um lado e a arma do outro. Isso é muito, muito Estados Unidos, muito né? Estados Unidos. Isso é muito Estados Unidos. Eu quando eu li, eu falei, caralho, Brian De Palma botando isso aqui. O engraçado é que ele usa muito mais a Bíblia do que a arma de fogo. Essa que é a verdade. Durante todo o filme. Isso é engraçado todo o filme, né? Enfim, então é isso, galera. Um grande abraço. E bons filmes. Aí agora o Fábio tira a máscara e é o Caio, porque ele gostou do filme. O Fábio de verdade jamais gostaria de Missão Impossível.